Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Sextou. E o Bichos Tagarelas desta sexta-feira, 5 de janeiro de 2024, começa em instantes. Vamos às manchetes. CARF atinge maior valor em julgamentos tributários em 4 anos. Incentivos e queda de juros vão elevar a venda de carros em 2024. Correção da tabela do imposto de renda isentaria quase 14 milhões de brasileiros. Brasil quita dívidas de 4 bilhões e 600 milhões de reais com organismos internacionais. 9 estados e o Distrito Federal vão elevar a alíquota de ICMS em 2024. Justiça precisa adotar critério mais realista para autorizar a saída de presos. Juiz barra nepotismo da família do governador de Santa Catarina. USP alerta para casos de obesidade em cães no Brasil. Internacionais, Carlos Kaminski, corpo é encontrado dentro de van submersa após 12 anos. Mayra Lopes, da Rádio ONU, violência da guerra impede ajuda humanitária em Gaza. E momento sublime, pai dança balé com filha de 3 anos. E dica de cinema com nosso cineasta e nosso colega Maurício Viana. Está começando mais um Bichos Tagarelas. Bem, vamos começar a trabalhar. E o Conselho Administrativo de Recursos Fazendários, o CARF, tem o maior valor em julgamentos tributários em 4 anos, o que significa uma receita para o governo federal de 230 bilhões até setembro do ano passado. Apesar de ter funcionado de maneira precária, fechou o ano, o CARF, com o melhor resultado em termos de valores julgados desde 2019. Segundo dados preliminares, foram 230 bilhões de reais em ações tributárias analisadas de janeiro a setembro. O ano passado foi marcado por cancelamentos de sessões, greves de auditores e um vai-vem nas regras de julgamento. O órgão também passou pela maior renovação de conselheiros desde a reformulação de 2015 e 2016, após a Operação Zelotes, que investigou a venda de sentenças no Conselho com vencimento do mandato de muitos que entraram naquela época. Então, uma belíssima aí notícia, né, do CARF. Então, o CARF, que é o nosso Conselho Administrativo de Recursos Fazendários. E aquilo, acho que quem deve pagar, né? Porque se essas pessoas não pagam, alguém paga. Alguém paga mais, que seria o nosso caso, né? E daí o Zé que acaba sobrando para o Zé, e são 230 bilhões de reais que o governo não pode abrir mão, e alguém vai pagar esse pato. E geralmente, não tenha dúvida que é você, Ricardo. Podcast Bichos Tagarelas. Fábio Marçal, queridos ouvintes do Bichos Tagarelas, hoje dia 5 de janeiro de 2024, eu vou trazer um assunto aqui que é o balé. Gosto muito de balé. Eu aprendi a gostar de balé
como jornalista cobrindo o Festival de Dança de Joinville, que é o maior festival de dança do mundo na categoria academias de dança, escolas de dança, né? São várias categorias e o balé é impressionante. Lá temos também a escola do balé Bolshoi, né? A única escola do Bolshoi fora da Rússia. Eu lembro lá atrás, há muitos anos, quando começou, foi uma iniciativa do então governador Luiz Henrique da Silveira, um governador com diversos problemas, diversos rolos, enfim, mas nessa área cultural ele trouxe sim o Bolshoi para o Brasil. E agora eu vou falar aqui sobre um fato muito peculiar, muito bonito que aconteceu. Não foi no Brasil, mas um pai leva, né, todos os sábados sua filha de 3 anos para a escola de balé. E chegou um momento que tinha apresentação. E no balé faltam pares, faltam homens masculinos. A maioria são mulheres, então a falta de homens, né, no balé é em todo o mundo. Então, se você se forma um bailarino masculino, você tem um emprego nas principais companhias mundiais, praticamente de certeza. E esse fato aconteceu com essa menina de 3 anos, o nome dela é Willow. Ela subiu ao palco, né, para apresentação e não tinha um partner, como se diz, né, no balé. E o seu pai, então, o Tony Pau, estava lá e ele colocou um tchutchu. Tchutchu é aquela sainha, né, que fica balançando assim quando se dá os rodopios e tal. E o pai, a figura interessantíssima porque ele é obeso e é um cara enorme e de tchutchu dançando com a filha. Bom, o vídeo viralizou, né, e no Instagram, no TikTok e tal, foi registrado pela mãe e o pai não pensou 2 vezes, né? É o Tony, é o nome dele. Ele vestiu então um tchutchu preto com uma blusa de gola alta, assim, de manga comprida, e ficou lá girando sua filha e erguendo enquanto ela dançava num tchutchu cor-de-rosa. Foi uma cena muito bonita e vale como um exemplo, né? O balé é assim também para os homens e acho muito bonito os pais que apoiam os seus filhos e suas filhas na dança e no balé especificamente. Eu tenho filhas gêmeas, né? Elas estão com 11 anos, vão fazer 12, sempre incentivei também na dança, no balé. Elas agora estão super empolgadas aí com acrobacias nos patins, que não deixa de ser, né, uma dança, com certeza é uma dança. Elas já fizeram também a dança tradicional, vamos dizer assim, e estão aí nos patins, também super empolgadas. Com certeza, se eu tivesse a oportunidade, iria dançar com elas, sim. É um orgulho, né? Notícia boa! E outra boa notícia: com a perspectiva da queda de juros e maior oferta de crédito, as concessionárias de veículo projetam um crescimento de 12% nas vendas de automóveis e comerciais leves este ano, na comparação com 2023, somando 2.400.000 unidades. Mesmo com a projeção de um avanço menor do Produto Interno Bruto, PIB, o setor automotivo prevê desempenho mais positivo. Isso são dados da Fenabrave, que acredita então que refizeram já as projeções com mais de 12% de crescimento. É importante colocar que no ano passado o governo criou um programa temporário de descontos para veículos para estimular a venda, especialmente dos carros de entrada, veículos com preços entre 70 e 80 mil reais. Ao menos 125 mil veículos foram vendidos entre junho e julho dentro deste programa. No total, o programa liberou 1 bilhão e 800 milhões de reais para baratear o preço dos veículos novos. Na modalidade dos carros de entrada foram destinados 800 milhões. Os descontos, que variavam de 2 mil a 8 mil, foram dados a veículos com valores até 120 mil
reais. E vamos falar também de política. E a política, os rolos, enfim, tudo isso não é só em Brasília, né? Como todos sabemos, Fábio Marçal sempre traz as informações direto de Brasília, Congresso Nacional, Palácio do Planalto, Esplanada dos Ministérios, enfim, toda a conjuntura política em Brasília, gigante, maravilhosa, linda de trabalhar, onde o poder central do Brasil está. Mas nos estados também a política ferve. E eu falo nesse momento de Florianópolis, Santa Catarina, o estado mais bolsonarista do nosso país. E o que acontece? É que o governador Jorginho Melo, ele seguiu, né, uma linha bem bolsonarista, que é o apoio familiar, né, do clã. Lembram que o Bolsonaro, ele, né, vivia enaltecendo assim, e colocando os filhos, né, no poder, né? Tinha um dos filhos dele lá, fazia aquela parte de internet, enfim, tá envolvido em alguns processos aí relacionados a isso, devido a rolo, né, confusão. Então, e o pai defendia, né, a participação dos filhos ali na política, no poder, né. E o que acontece? É que o governador Jorginho Melo, ele seguiu mais ou menos nessa linha. Então, vejam só, ele nomeou, né, tentou nomear o filho, o Felipe Melo, como secretário de Estado da Casa Civil, chefe da Casa Civil. A Casa Civil é um dos cargos mais importantes que existe numa estrutura, né, do governo do Estado. Então, o Jorginho Melo, seguindo aí o bolsonarismo, ele nem se preocupou com a questão de nepotismo, sabe? Ele foi lá e colocou o filho no principal cargo do Estado, né? Isso gerou uma repercussão e ele foi para a imprensa defendendo o filho e tal, porque o filho é a melhor pessoa no Estado para ocupar o alto cargo, né? E bancou a situação, né? Deu entrevistas e tudo, enaltecendo que o filho, não existe ninguém melhor assim que o filho para assumir esse cargo, mais ou menos isso, né? Ele dizia nas entrevistas. Mas, mesmo aqui em Santa Catarina, o bolsonarismo, né, que é muito forte, há também quem seja oposição, né? Então, o Décio Lima, por exemplo, aqui do Partido dos Trabalhadores, que hoje é presidente do SEBRAE, Décio Lima já foi deputado federal durante vários mandatos e foi candidato ao governo, ficou em segundo lugar. Então, talvez essa polarização, né, seja também crescente aqui em Santa Catarina. Por enquanto, os bolsonaristas são muito fortes, inclusive com esse exemplo do governador tentando nomear o seu filho. Eu digo tentando porque bateu na trave. Ele fez toda essa defesa, colocou na imprensa o nome do filho já como secretário da Casa Civil, mas todavia, portanto, existem os incansáveis da oposição e a presidente do PSOL, né, o Partido da Solidariedade, o nome dela é Auxileia Cardoso, ela na posição de presidente então do PSOL, ela foi lá na justiça e protocolou lá um pedido para barrar a situação e deu certo, né? O plantonista lá do Tribunal de Justiça, né? Vale ressaltar que a justiça está toda de folga, né? De férias, de recesso, mas o juiz João Marco Bucchi, ele atendeu o pedido e concedeu uma liminar impedindo o governador Jorginho Melo de colocar o seu filho, né, seu filho tão querido e possivelmente seja capacitado, né, não sei se é o mais capacitado aqui no estado para assumir esse cargo, mas o filho não vai poder assumir a Secretaria de Estado. Imagino que isso deve ter gerado uma tristeza na família, né, porque o rapaz estava contando tanto com esse emprego, né, e um emprego tão bom, o melhor cargo no governo do estado, mas não deu certo, sabe? E nós estamos esperando, né, a promessa do presidente Lula, quando candidato, de reduzir a mordida do leão, né, o imposto de renda pela inflação.
que isentaria mais de 13 milhões e 700 mil contribuintes em 2025. O cálculo é da Unafisco, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Desde 2015, a tabela está sem correção. Atualmente, quem ganha acima de R$ 2.112 está sujeito à mordida do leão. De acordo com os cálculos, se houvesse correção integral, ficariam isentos todos os contribuintes com renda tributável de até R$ 4.934. A defasagem é de 133,65%. A estimativa é feita com a previsão para o ano calendário de 2024, com rendas que serão declaradas em 2025. Segundo ainda a Unafisco, a diferença entre a arrecadação projetada de 321 bilhões de reais e o montante que seria arrecadado, obedecendo uma tabela corrigida, seria de 116 milhões, representaria uma renúncia fiscal, então, de 204 bilhões de reais. O presidente Lula sancionou em agosto de 2023 a legislação que ampliou a faixa de isenção da tabela do imposto de renda da pessoa física. Até 1º de maio daquele ano, estavam liberadas da declaração as rendas de até R$ 1.903. Agora, a renda de R$ 1.903 é brincadeira, né? Isso é renda, isso é sobrevivência. Agora, a isenção pode chegar a R$ 2.640 se o desconto simplificado ao mês criado pela legislação aprovada em maio for maior que as deduções mensais permitidas. Então, o que a gente espera? Que essa tabela seja corrigida, porque não tem cabimento achar que é renda, né? Você pagar o imposto de renda para quem ganha acima de R$ 1.900. Isso aí é uma brincadeira, né? Enquanto isso, 17 grupos da economia têm isenções na desoneração da folha, que significa pagar menos INSS, pagar menos imposto. E nós, os ZES, que pagamos a conta dessa turma. Com relatos de ataques aéreos israelenses contínuos durante a noite no sul e no centro de Gaza e mais mísseis lançados de volta a Israel a partir do enclave, equipes da ONU afirmam que não é possível entregar ajuda para civis, além das áreas centrais e mais ao norte, nos últimos 3 dias. No mais recente alerta sobre a situação humanitária das 1,9 milhão de pessoas deslocadas na faixa, o Escritório de Assuntos Humanitários da ONU apontou atrasos e recusas e o conflito ativo pela falta de distribuição além de Wadi Gaza. Nesta quinta-feira, o OSHA explicou que bloqueios impediram a entrega de medicamentos que ajudariam mais de 100 mil pessoas por 30 dias, além de 8 caminhões de alimentos para aqueles que enfrentam insegurança alimentar catastrófica. Segundo a ONU, a região de Wadi Gaza está isolada do sul por mais de um mês. O OSHA reiterou os apelos por acesso seguro, sustentável e sem impedimento às áreas do norte do enclave. O escritório adiciona que a situação de segurança, acesso, transporte e resolução permanece extremamente desafiadora, especialmente para os hospitais no norte, indicando que muitos dos mesmos obstáculos físicos e administrativos seguem dificultando o fluxo de comboios de ajuda. O chefe de direitos humanos da ONU, Volker Turk, se pronunciou na quinta-feira sobre negociações entre autoridades do governo israelense e países terceiros para transferir civis de Gaza. Ele expressou preocupação com as declarações e lembrou que 85% das pessoas em Gaza já estão deslocadas internamente, além de terem o direito de retornar às suas casas. Turk ressaltou que o direito internacional proíbe a transferência forçada de pessoas protegidas ou deportação de território ocupado. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes. Podcast Bichos Tagarelas. E o Brasil quitou integralmente os compromissos com organismos internacionais, incluindo a ONU,
no valor de 4 bilhões e 600 milhões de reais. Do total, 2 bilhões e 700 corresponde a valores em aberto desde 31 de dezembro de 2022, ou seja, que não foram pagos pelo governo Jair Bolsonaro. 1 bilhão e 900 restantes se refere a compromissos do ano passado. No caso da ONU, o Brasil pagou 289 milhões de reais em contribuições ao orçamento regular da organização e quitou 1 bilhão e 100 milhões de reais em passivos das missões de paz. Com isso, afirma o governo brasileiro, o país assegurou o direito de voto na Assembleia Geral, que corria o risco de ser suspenso. De acordo com o artigo 19 da Carta das Nações Unidas, um Estado-membro em atraso no pagamento de suas cotas em um valor igual ou superior às contribuições devidas por 2 anos, pode sim perder o seu voto na Assembleia da ONU. Então, dívida paga para os organismos internacionais, uma dívida bilionária, né? 4 bilhões e 600 milhões de reais. Olá, Ricardo Weg. Olá, Fábio. Aqui Carlos Kaminski, diretamente de Orlando, na Flórida. E hoje quero trazer uma notícia um pouco curiosa e também um tanto que assustadora. O corpo de uma mulher que desapareceu há 12 anos foi encontrado em uma minivan submersa em uma lagoa de retenção perto do Walt Disney World, de acordo com membros da família e mergulhadores voluntários que descobriram os restos mortais na semana passada. A família de Sandra Lemire disse à mídia local, nesta terça-feira, que acredita que os restos mortais encontrados no veículo são de Sandra, que desapareceu junto com seu carro em 2012, depois de deixar um restaurante em Kissimmee, Flórida. Mergulhadores com o Sunshine State Sonar encontraram o veículo no sábado passado, enquanto procuravam em uma pequena lagoa de retenção na saída da Disney World, na Interstate 4, em Kissimmee. O grupo de mergulhadores voluntários auxilia a encontrar pessoas desaparecidas, veículos ou embarcações que se acredita estarem em vias navegáveis da Flórida. Eles estavam procurando por Sandra em 63 lagoas diferentes da região. E esse trabalho já durava 1 ano e meio. Não é incomum na Flórida que as pessoas desapareçam e tenham seus restos mortais encontrados em veículos submersos anos depois, dadas as inúmeras lagoas, rios, lagos e canais de retenção do estado, bem como o grande número de visitantes de fora do estado da Flórida que podem não estar familiarizados com o terreno. Em setembro passado, os restos mortais de um homem do Alabama foram encontrados em um rio no condado de Dixie, 28 anos depois que ele desapareceu. Em 2015, os restos mortais de um jovem casal de adolescentes foram encontrados em um canal do sul da Flórida, 37 anos depois de desaparecerem. O corpo de Sandra foi localizado graças a uma dica de um detetive do Departamento de Polícia de Orlando sobre a localização de uma torre de celular que recebeu pela última vez uma ligação do telefone de Sandra, o que ajudou os mergulhadores a restringir ainda mais a busca a essa lagoa de retenção, disse o grupo em um comunicado nas mídias sociais. Então, fica a dica aí para quem vir à Flórida passear,
tomar muito cuidado com essas lagoas de retenção, com vários rios que tem aqui nessa região, porque você pode se perder, sair numa dessas curvas aqui e acabar ficando por anos submerso dentro de um desses lagos. Então, fica aí a dica, muito cuidado para quem vir para a Flórida, alugar um carro e sair pelas estradas. É isso aí, um forte abraço. Podcast Bichos Tagarelas. 9 estados e o Distrito Federal começarão 2024 com aumentos do ICMS. São reajustes na alíquota padrão do principal tributo estadual que precisam ser definidos em lei no ano anterior de sua vigência e passarão a valer nos próximos meses, dependendo de quando foram aprovados nas assembleias legislativas de cada estado, conforme um levantamento do Comitê Nacional de Secretários da Fazenda dos Estados e do Distrito Federal com Cefaz. O número final dos governos que aumentarão as alíquotas ficou menor do que o indicado em novembro. Na ocasião, 6 estados do Sul e do Sudeste anunciaram que fariam aumentos, se somando a outros 5 que vinham tomando decisões do tipo desde o início de 2023. Em novembro, os secretários de Fazenda do Consórcio de Integração Sul-Sudeste, o COSUD, assinaram uma carta pública culpando a reforma tributária. Mas acontece que muitos desistiram desses aumentos e essa regra foi alterada na reta final da aprovação da reforma dias antes do Natal e com isso a maioria dos 6 estados do COSUD que haviam anunciado o aumento recuou, com exceção do Rio de Janeiro e do Paraná. No Rio, o ICMS padrão passou de 18% para 20% e no Paraná de 19% para 19,5%. Agora, dicas de cinema, com o cineasta Maurício Viana. Olá, seguindo a nossa tradição, uma indicação de filme, hoje será um documentário. O filme O Sal da Terra é um documentário que foi dirigido por Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado, lançado em 2014. O filme narra a vida e a carreira do renomado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, que é conhecido pelo seu trabalho humanitário de fotojornalismo, documentando questões sociais, econômicas e ambientais ao redor do mundo. O documentário explora não apenas as imagens poderosas capturadas por Salgado, mas também sua própria jornada pessoal e profissional, desde suas experiências como economista até sua transformação em um dos fotógrafos mais influentes do mundo. O filme destaca a paixão de Salgado por contar histórias visuais impactantes e sua dedicação em revelar a condição humana em várias partes do globo. O Sal da Terra recebeu a aclamação da crítica por sua abordagem envolvente e íntima, oferecendo uma visão única do processo criativo e das motivações por trás do trabalho de Sebastião Salgado. O Sal da Terra é um filme que também se destaca pela importância da fotografia como um meio de conscientização e mudança social, refletindo sobre o poder das imagens para inspirar ações e promover a compreensão global. Fica aqui então essa dica de um documentário extremamente bem produzido, com um diretor super renomado que é o Wim Wenders, né, que ele é reconhecido por vários filmes, mas um que é bem popular dele é o filme Paris, Texas, também é um grande filme e é um filme bem premiado e extremamente
interessante de assistir, ainda mais se você se interessa por documentário e pelo tema de fotografia e fotojornalismo. É um filme também polêmico, ele não tem muita gente que é crítica ao filme, porque questiona essa pretensão de Sebastião Salgado de conscientização, de mudança social por meio de fotografia. Há um questionamento, isso por fora do filme, né? Não tem isso no filme, né? Há um questionamento que as pessoas fazem quanto às intenções de Sebastião Salgado e tudo mais. Então, é um filme que ele divide algumas pessoas e é bem interessante, vale a pena conferir, tá bom? Grande filme e uma boa sexta-feira para todo mundo, tá? Fica aí a dica. O Sal da Terra tá disponível no Globoplay e na Apple TV, ok? É um filme muito interessante, vale a pena assistir. Obrigado, valeu. Caso de polícia. Interessante o editorial do Globo desta sexta-feira. Justiça precisa adotar critério mais realista para autorizar a saída de presos. O crime organizado, segundo o editorial, não se fortalece apenas quando recebe armas pesadas ou munições contrabandeadas. A criminalidade também se beneficia da leniência na execução das penas de bandidos graduados. A justiça condena, mas fraqueja na hora de distribuir benesses previstas em lei. Assim, ajuda a disseminar o sentimento de impunidade entre os criminosos. Na última visita periódica ao lar, o VPL, de 24 a 30 de dezembro, os famosos saidão, dos 1.785 detentos beneficiados, 255, ou seja, 14%, não retornaram à cadeia. Estão aí praticando crimes, né? Foi menos que os 42% do final de 2022. Ainda assim, um índice que põe em xeque as regras usadas para autorizar as saídas. Os critérios parecem razoáveis, só não são beneficiados nas datas comemorativas presos já em regime semiaberto, porque eles estão no regime semiaberto, eles permanecem na cadeia à noite e durante o dia eles podem trabalhar. E finalizando aqui uma notinha, o INSS começa a testar agora no dia 15 a inteligência artificial para cruzamento de dados atestados médicos com o objetivo de detectar possíveis fraudes. O sistema permite ao usuário enviar pela internet o atestado e fazer de forma remota o pedido de benefício por incapacidade temporária, sem passar pela perícia médica presencial. Peritos afirmam que o sistema favorece fraudes, o que é refutado pelo Ministério da Previdência Social. Pois nossos bichos tagarelas têm esse nome não só porque todos somos bichos, mas porque nós também gostamos muito, né, dos animais. O Fábio Marçal, nosso querido jornalista super bem informado, tem uma Golden, né, e vive postando aí no seu Instagram a sua interação com a simpaticíssima Golden. Mas vamos falar aqui de estudos técnicos. A Universidade de São Paulo, a USP, descobriu aí que os cães no Brasil estão ficando cada vez mais obesos. A pesquisa da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP apontou que 40,5% dos cães estão fora do peso e desses 40,5%, 14,6% estão obesos. E a obesidade nos animais, aí, especificamente aqui nos cães, que foi o objeto de estudo, aponta causas aí de doenças como inflamação, sobrecarga articular,
além de outros problemas ortopédicos e também alterações metabólicas como diabetes e até mesmo risco de câncer, doenças na pele e nos rins. Sabe, Fábio Marçal e também o Maurício Viana, que tem seus cachorros, ele tem lá a Kiara e também o Caramelo. O Maurício tem um Caramelo, aquele tradicional brasileiro, simpaticíssimo, o Caramelo, que eu digo que ele é um amigão meu também. E na minha casa nós temos a Nina Maria, totalmente sem raça, assim, ela é a guapeca, como falamos no sul, ou não sei como que se chama, cachorro sem raça, totalmente sem raça, assim, ela é, mas é um amor, solta pelo, feia que dói, coitadinha, mas é querida, já tá com quase 14 anos ou mais, e com diversos problemas. Ela sempre comeu muito, ela tem uma gana por comida, assim, é uma coisa muito complicada. E segundo aí o estudo da USP, né, a obesidade, ela deve ser diagnosticada e tratada por um médico veterinário para evitar essas consequências, essas doenças, os tumores, enfim. Mas como que você identifica uma obesidade em cachorro? Pelo score corporal, né? Que é mais ou menos como nos seres humanos. Tem uma ferramenta que dá uma nota de 1 a 9 para a condição corporal do animal. Então, de 1 a 3 para pets magros, de 4 a 5 para pets aí com peso ideal, de 6 a 7 para com sobrepeso e de 8 a 9 para obesos. Então, não só cachorros, mas quando se fala em pet, né, os gatos também, uma nota 4 aí pode ser considerada abaixo do peso, e daí para cima a mesma classificação aproximadamente. Então, com essa técnica aí é possível estimular a quantidade de gordura corporal que o animal possui e definir, então, se ele está acima ou abaixo do peso. Então, é importante levar no médico veterinário e também prestar atenção nisso e saber como resolver essa questão, tá bom? Vamos cuidar então para os nossos pets não engordarem. Tá aí a estatística, repetindo, 14%, quase 15% dos pets aqui no Brasil estão com obesidade. Meu querido Fábio Marçal, você que ama tanto a sua Golden, que simpática que é a Golden. Ricardo, eu ouvi atentamente o teu boletim sobre a obesidade em cães e gatos, essa pesquisa da USP, e eu queria te dizer que todos vocês sabem que eu tenho a Pudim, que é um Golden de 32 quilos, mas nós temos uma série de atividades, né? Ela tem uma meta, assim, para não ficar, e isso que ela está acima do peso, mas nós temos uma meta, eu corro com ela, de uma meta de 10 quilômetros por dia entre caminhadas e corridas, mais caminhadas do que corridas. Então, 3 vezes, a gente tem que ser muito metódico, né, com um cãozinho, né, que é a minha Pudim. Então, 3 vezes por dia, eu saio com ela agora às 6 horas da manhã, depois saio à 1 da tarde, depois de noite, e nesses 3 períodos ela precisa fazer 10 quilômetros. Então, entre corridas e caminhadas. Mesmo assim, ela tem um problema de obesidade e ela só come única e exclusivamente a ração, né? Não existe outro alimento para a Pudim que não seja a ração, meu querido Ricardo, bela matéria. Podcast Bichos Tagarelas. E as manchetes do mundo. New York Times: Biden enfrenta pressão por imigração e não apenas de
republicanos. Washington Post: o que são as acusações de plágio contra o ex-presidente da Harvard, Claudine Gay? Isso aqui está acontecendo em todo o mundo, né? Plágios em doutorados, plágios em pós-doutorados e agora com a inteligência artificial, o plágio da inteligência artificial. Wall Street Journal: movimentações dos mercados ameaçam criar em 2024 difícil. Clarim: Banco Central continua ampliando reservas, mas aumenta o hiato cambial. E o País: PP se junta ao Vox em oposição ao projeto de anistia. Le Monde: sob pressão, ministros de esquerda silenciam o desconforto sobre a lei de imigração. The Guardian: o que 2024 reserva para os principais economias e mercados. Financial Times: captação de recursos de capital de risco nos Estados Unidos atinge menor nível em 6 anos. Essas foram as principais notícias internacionais e nós encerramos, né, nossa participação nesse Bichos Tagarelas desta sexta-feira, desejando a todos um maravilhoso final de semana para com suas famílias respectivas e com muito amor e carinho. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.